Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, uma mulher posicionada, uma mulher que faz a diferença, tanto na casa dela e também onde quer que ela passa. Mulheres, essa é a Monize, a nossa linda convidada. Monize, é um prazer te receber aqui. Nós sabemos que esse projeto aqui é algo muito além do que a gente imagina, né? Amém. São mulheres ali do lado que está ali para receber de nós como instrumentos de Deus. E eu Amém. quero que você se apresente para elas. Quem é a Monize? Olá, eu sou a Monize, é, sou mãe de dois meninos abençoados, sou casada com um marido maravilhoso, Gabriel, que vai assistir isso, tá vendo? Tô puxando sardinha. Sou missionária da Sara Nossa Terra hoje, minha profissão eu sou cirurgiã dentista e acima de tudo, serva de Deus, apaixonada por Deus e pelas coisas de Deus, e é isso. Monize, e como que tudo isso começou? Né? Você deu uma resumida aí da Monize hoje, mas essa Monize do passado é a mesma Monize de hoje? Como que Nossa, começou? ai, nossa, é muito, assim, essa pergunta é muito forte. Não tem nem como comparar a pessoa que eu era com a pessoa que eu sou hoje. Eu sou relativamente nova para tudo que eu vivo hoje, né? Eu tô 29 anos, faço Sim. 30 agora em junho. E engraçado porque parece que foi há 29 anos atrás, mas foi há 10 anos atrás que minha vida mudou completamente, né? Mas tudo começou quando eu conheci a Jesus de verdade, Oh, porque eu fui a primeira cristã ali no meu lar, né? Entre meus irmãos, meus pais. E hoje eu enxergo que Deus teve um propósito nisso, teve um propósito de me ganhar primeiro, né? Através da minha vida, meus pais foram batizados, através da minha vida, meus irmãos conheceram a Jesus. E eu sou muito grata a Deus, assim, pelo movimento, por tudo que ele fez, sabe? Nesses 14 anos de conversão. Então até comentei com você, né? A pessoa que eu era antes. É engraçado porque quando conversam comigo hoje, falam, nossa, tem certeza que você era essa pessoa? Eu falo, eu era. Nossa, mas parece que você tá falando de outra pessoa. É porque Jesus muda. Quando muda. o Espírito Santo de Deus habita, quando o Espírito Santo de Deus, quando a gente dá liberdade para ele agir, para ele mover, a nosso caráter muda, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de reagir às coisas, tudo Sim. muda. E como que era, Onise, no início de toda essa jornada? Você me falou agora que você foi a primeira a conhecer Jesus, a aceitar Jesus. E como que era o seu lar antes de tudo isso? Você era o quê? Uma adolescente, Eu né? era. Uma Era. adolescente para quem tem adolescente e nós mesmos, né? Esse processo da adolescência é um processo, eu creio que é um momento muito delicado, né? Quando a gente não Demais. conhece a Cristo, quando a gente não está nos caminhos de Deus, é o momento ali mais desafiador, que é o momento da gente entender que nós somos. E como que era a Monize nessa época? Olha, é, hoje eu sou muito grata aos meus pais. Hoje, Sim. até nos erros deles, eu vejo amor e cuidado. Mas na época, o adolescente parece que ele vê o mundo ao De contrário, né? cabeça De para cabeça baixo. para o adolescente, ele sempre está muito revoltado com Sim. tudo e todos. Então, assim, meu pai, até comentei, né? Meu pai é militar, então eu sempre cresci num lar militar, e para mim foi muito desafiador entender que a forma como meu pai às vezes reagia, a forma como ele demonstrava o amor dele, não é porque ele não me amava, mas porque foi o que ele recebeu. Sim. As pessoas não vão dar aquilo que elas não receberam. Então, hoje meu pai é outra pessoa, mas eu sofri muito no início, porque meu pai, por ser militar, levava o quartel para casa. Então eu cresci eu cresci faltou, eu sentia muita falta desse carinho, desse amor, desse zelo, desse cuidado
de um pai, né? Meu pai nunca foi assim um pai muito carinhoso e tudo mais. Então, naquela época, para mim foi muito desafiador entender isso, e separar as coisas, não é porque meu pai não tinha esse cuidado de falar que ama, de cuidar, de ir nas reuniões, de sair comigo. Então, nunca teve muito isso. A ideia dele de amor, a maneira para ele mostrar para você o amor, era o quê? Era ser o provedor, né? Exatamente. Assim, meu pai era para demonstrar que me amava, nunca me faltou nada. Nunca Sim. me faltou uniforme, nunca me faltou comida, presentes, nunca me faltou nada. Essa foi a forma dele demonstrar amor, só que não era a forma como eu me sentia amada. Sim. Hoje, adulta, já mãe, esposa, eu entendo. Então, assim, a minha forma de me sentir amada é com palavras, que foi o que nunca recebi. Então, isso me fez muita falta e deixou uma lacuna dentro da minha alma, assim. E onde você buscava esse preenchimento? Porque quando a gente não recebe, né, ali de alguém, quando a gente não recebe dos nossos pais, quando a gente não recebe dentro de casa, normalmente a gente busca de alguma forma. É, é isso mesmo, E, né? Eu passei a minha adolescência buscando que as pessoas me validassem. Então, eu passei a minha adolescência atrás de amizades, relacionamentos, pessoas que me validassem, que falassem aquilo que eu nunca ouvi dentro do meu lar. Então, foi muito difícil. Até depois que eu casei, eu busquei muito isso no meu marido, que ele me validasse, que ele falasse que eu era boa, que ele falasse que o que eu estava fazendo estava certo. Então eu busquei essa validação por muito tempo na minha vida, até eu aprender que essa validação não vai vir das pessoas. sim, e você falando do casamento, Monize, quantas mulheres, quantas de nós, a gente não recebe aquilo que é a essência, né, da paternidade e infelizmente a gente leva para um relacionamento. E Perfeito. quando a gente leva para um relacionamento, a gente leva um fardo que não é daquela pessoa. É aquela mochila pesada, né? É aquela É, bagagem pesada que traz ali um peso que muitas vezes o relacionamento ele se abala, né? Ele desestrutura, é. porque a outra pessoa fala: peraí, isso não é responsabilidade minha, isso não é meu papel. Eu teve uma frase que me marcou muito, que foi assim que a gente estava casado, eu acredito que há uns 2, 3 anos. E aí eu queria muito, eu estava muito perdida profissionalmente. Sim. E eu estava pensando o que eu faria da minha vida. Eu fui conversar com a minha líder na igreja, né, minha bispa amada, e ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim: é, você quer, você só vai ser feliz quando você fizer aquilo que você ama e parar de esperar que as pessoas falem para você o que você precisa fazer, que as pessoas parem de falar o que você vai fazer, o que você vai falar, como você vai reagir, porque eu era muito assim, então eu cobrava isso muito do meu marido, Sim. muito. E demorou muito tempo até eu perceber o meu erro, porque eu era uma esposa infeliz, porque eu sempre esperava que ele falasse para mim o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir, e enfim. E aí eu lembro que eu comecei a ficar muito, muito infeliz mesmo, e começou a ter muita briga por coisa pequena. Então uma briguinha vai puxando o outro. Quando você vê, você passou a semana inteira brigando. Ronise, e assim, igual você está falando, né? Vocês discutiam porque você queria que ele te direcionasse. Olha como os nossos traumas do passado afetam o nosso presente. É isso. Ou seja, na sua infância, ali na sua juventude, como você não tinha um pai que te direcionava, que pegava na mão e que estava presente naquilo que era importante para você, você trouxe isso. Você queria que ele fosse o seu pai, É, né? Que exato. falasse, faça isso, como uma criança, Como uma né? criança. Hoje nós sendo mãe, qual é o papel da mãe? É direcionar seu filho, o que é certo, o que é errado, Perfeito. né? Então, assim, às vezes, mulher, a gente traz isso pela falta de trás, pelos traumas de trás. E você também relatou uma situação muito importante. Você me falou no início que quando você estava perdida, quando você não tinha ali o direcionamento do Senhor,
você buscava resposta com pessoas erradas. Você vinha ali e buscava que as pessoas te aceitassem, né? Você mudava ali, era alguém que não era você para agradar os outros. E olha a Exato. importância, gente, da gente estar no lugar certo, a gente estar no altar. Então, na igreja, você encontrou uma líder que ela teve a sabedoria nesse papel de te direcionar e não colocar você em situações como no passado, onde as pessoas colocavam você num papel que não fazia você evoluir, só regredir. É isso. E ali na igreja foi ao contrário. E eu costumo falar que a gente tem que aprender na nossa vida a dar voz às pessoas certas. Porque a gente tenta, ou a gente está cercado de muitas pessoas, rede social, muita gente, e a gente tem que selecionar as pessoas que nós vamos dar ouvido, as pessoas que nós vamos nos abrir, que nós vamos pedir ajuda. E eu até brinco, eu brinco muito com a minha líder, a bispa, a minha pastora na igreja. Eu falo que qualquer 10 minutinhos com ela tem o poder de transformar a minha vida. Porque é isso, quando a gente dá ouvido à pessoa certa, a gente recebe direção, a gente recebe palavras de Deus, a gente recebe oração, fortalecimento. Então eu acredito muito nisso, da gente ouvir a voz certa na nossa vida. Porque quando você conversa com alguém, que você tem a certeza que é alguém ali que o Senhor está usando na sua vida, a gente sabe que não é ela, é o Espírito Santo É através isso. dela, né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito grata. Amém. Então, a gente está conversando aqui nesse processo, onde você começou a ir para a igreja, onde você colocou esses traumas ali para o canto e começou a trabalhar para que isso não influenciasse no seu casamento, certo? E Perfeito. como é que foi depois de tudo isso? Ainda é um desafio, porque existem lacunas que ficam na nossa vida, existem machucados que viram cicatrizes, mas aquela cicatriz, às vezes, ela quer tentar se abrir ali, ela quer tentar gritar ali, né? Principalmente hoje, depois que eu me tornei mãe, né? Eu sou mãe do Bernardo, de 6 anos, e do Léo, de 3. Então, eu me policio muito para que eu seja para eles aquilo que eu não recebi. Então, fazer o inverso, as pessoas não dão muitas vezes o que elas não receberam. Então, eu tento dar aquilo que eu não recebi para não fazer com que os meus filhos tenham esses traumas e essas lacunas também, né? Então, hoje, eu até brinco com meu marido, às vezes a gente tá ali brincando alguma coisa, alguém fala algo sobre mim, hoje o que eu faço é rir. Eu rio, né? Eu levo na brincadeira, assim, porque quando a gente sabe quem a gente não espera mais essa validação. Sim. Eu não espero mais que as pessoas Você me não falem quem eu precisa sou. mais, né? Não, não preciso mais que alguém me fale quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Exatamente. Então, por mais que às vezes a gente ouça algo sobre a gente que seja negativo, hoje eu tenho a sabedoria de olhar para a situação, ver aquilo que eu falho, onde eu errei nessa situação, onde eu posso melhorar nessa situação, mas sabendo do meu valor, sabendo de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, hoje eu acho muito importante quando a gente tem essa autocrítica, mas de uma forma positiva, faz com que a gente avance na nossa vida e não fique estagnado, né? Sim, sim, exatamente. Monize, e com seu pai, né? Você falou que ali você não teve esse zelo por ele não entender, né? Hoje você fala que você dá para o seu filho aquilo que você não teve, mas porque você hoje tem esse entendimento, você busca isso, né? Você mata um leão por dia para você ser uma pessoa melhor, uma Sim, versão melhor. sim, Coisas que na época do seu pai, ele não tinha esse entendimento. não. Mas você me disse que ele aceitou Jesus, que a sua casa aceitou Jesus. E como hoje ele é, sabe? Eu digo como contigo, assim, como que foi essa mudança, tanto na sua vida como você está relatando, mas e com seu pai, e na sua casa? Olha, antes de conhecer Jesus, eu não gosto de usar palavras extremas, como nunca, ou toda vez, mas eu arrisco dizer nessa situação que eu nunca tinha ouvido meu pai falar que me amava. Nunca foi uma prática dentro da casa dos meus pais, né? Então,
Quando eu conheci Jesus, eu tive uma pastora que ela me fez um desafio. Ela falou assim: a partir de hoje, todo dia que você vê, quando você vê seu pai, você vai falar que ama ele. Nossa, eu era Meu Deus. adolescente, pra mim foi assim, foi muito difícil chegar e falar pro meu pai que eu amava ele. Ela me desafiou a perguntar como foi o dia dele. Então eu fazia comecei esse trabalho e tudo mais. E aí, depois de alguns anos, casei, saí. Mas quando eu saí de casa, no dia do meu casamento, meu pai. No dia do meu casamento, no meu casamento, meu pai abraçou hoje meu marido, Gabriel, e falou pra ele: eu tô te entregando o meu bem mais valioso. Oh, meu Deus. E eu te recebo como meu filho também, porque você tá recebendo aqui a pessoa mais importante. Então, o Espírito Santo trabalhou o meu relacionamento com meu pai. Hoje é até engraçado. Eu ligo pra ele pra perguntar como ele tá, vou ao encontro dele pra saber como ele tá. Então, assim, hoje eu sou extremamente, eternamente grata ao meu pai. Eu sei que ele deu tudo o que ele podia, o que não podia pra mim. E eu não quero chorar aqui. Mas eu sou muito grata mesmo, assim. Mas não existiria um pai melhor pra mim. Que bênção. O Senhor não falha, né? Não, Deus não nunca falha falha. nos planos dele. Tinha que ser ele. é, assim, engraçado porque hoje, como eu falei no início, até os erros dele, eu vejo que foram tentando acertar. Sim, Até as coisas onde ele errou, ele tentou me amar ao máximo com tudo que ele tinha e o que não tinha. Então, o poder de Deus, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente para de ver o copo menos cheio, a gente sim. começa a ver ele mais cheio, né? Que bênção. Monize, e assim, algo que me chamou a atenção aqui é que várias mulheres, né? Várias, nós normalmente, a gente busca culpado, Ah, totalmente. não é? Quando as coisas, quantas de nós, às vezes a gente está com uma vida profissional frustrada e a gente busca culpado. Ah, mas Totalmente. foi meu pai que me impôs para fazer essa faculdade. Ah, eu não sei respeitar meu marido porque eu não tive isso dentro de casa. Ah, eu não sei amar meus filhos porque eu não fui amada. Então a gente começa a procurar culpados. Perfeito. E aqui, Monize, você está deixando claro para mim, para essas mulheres, que você mudou essa visão na sua vida, que você não ficou parada no vitimismo, né? Naquela situação que você se sentia inferior, você se sentia menos que os outros, você precisava ser validada, porque se você não recebesse uma validação, você não sabia quem você era, você não sabia dos seus valores, né? A palavra do Senhor fala, né, que nós somos o que preciosas, nós somos como rubis. Mas infelizmente, o mundo muitas vezes ele poda esse brilho dentro de nós. E a gente começa a querer que os outros verbalizem. É isso mesmo. E você, mesmo você não tendo tudo isso que a gente mencionou, mesmo você vivendo em um lar que o seu pai ele não entendia, ele não compreendia, então ele não conseguia te dar aquilo que era valioso em relação às suas emoções, você não ficou presa a isso. Exatamente. Eu, olha, se pudesse resumir a Monize de antes, poderia ser isso. Monize, vírgula, vítima, porque eu sempre fui muito vítima. Antes, eu culpava muito. No início, eu culpava muito meu pai, culpava muito a minha mãe também. Minha mãe, ela teve que trabalhar a vida inteira, então minha mãe nunca conseguiu ser assim tão presente na minha vida. Minha mãe nunca conseguiu estar também nas reuniões e tudo mais, porque ela trabalhava e tudo mais. Então, no início, eu culpei muito minha mãe e meu pai. Mas assim, com a visão do Espírito Santo, a visão do pastoral também na minha igreja, eu consegui entender isso, que se eu não quebrasse esse ciclo, se eu não rompesse com esse ciclo, eu seria uma vítima de mim mesma, das circunstâncias, daquilo que aconteceu comigo. E onde eu estaria hoje? Sim. Onde eu estaria? Provavelmente não estaria casada, provavelmente seria uma mãe extremamente ausente, infeliz, assim, com certeza eu não teria me formado, não estaria exercendo a minha profissão, porque eu acredito que quando a gente permite que os outros determinem quem nós somos, a gente paralisa, a gente não consegue avançar. É como se tivessem correntes
prendendo a gente mesmo. Sim. Mas quando a gente se solta disso, a gente é capaz de correr atrás de um concurso. Eu vou estudar para o concurso, vou fazer minha faculdade, eu vou fazer meus exercícios, eu vou melhorar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. A gente consegue buscar ser melhor, não pelo outro, mas porque a gente começa a se amar, a gente começa a se ver dessa forma positiva. Eu acho que a gente tem que ser mais gentil com a gente. Exatamente. Então, quantas vezes essa necessidade de buscar culpados, essa necessidade de achar que ser uma vítima, né, é um patamar de coisas boas, né? É um patamar que coloca a gente para nos tornar pessoas assim, não, então para mim estar aqui eu vou me fazer de vítima, eu vou ter pessoas do meu lado, eu vou conseguir uma atenção, e a gente começa a atrair pessoas piores do que nós. Exato. E a vida não flui. Não flui. E as Casamento coisas não flui, nada flui. Fica tudo nada paralisado. flui, tudo paralisa. Então, quantas hoje, né? Quantas mulheres hoje estão com essa vida totalmente paralisada, sabe? Assim, esperando que as outras pessoas resolvam aquilo que necessita ser resolvido por elas. E eu digo isso, mulher, Exato. porque assim como a Monize, né, no meu testemunho, eu também, por muitos anos da minha vida, eu também senti essa necessidade. Eu queria, eu colocava uma roupa, não porque era aquela roupa que era do meu perfil, do meu jeito, mas para mim fazer parte do grupo. Nossa. Quantas vezes, Monique, eu ia para uma festa, eu nunca, gente, antes de conhecer Cristo, eu nunca gostei de beber, mas eu bebia para mim fazer parte de um grupo. Nossa, você tá falando de mim. Entendeu? Eu também. E a gente começa a poluir a nossa alma. E quantas vezes, Monique, eu botava a minha cabeça no travesseiro e eu me sentia a mulher pior, a mulher mais usada, a mulher mais, meu Deus do céu, só o Senhor sabe. Então, hoje essa nossa conversa, que eu sempre falo, que é um momento aqui da gente estar compartilhando para avivar a vida das outras, porque nós passamos por isso. Então, hoje, mulher, assim, a nossa intenção de estar aqui é mostrar para você que às vezes está passando por algum desafio de saber quem é você, de saber, Monique, mas você não sabe o que eu estou passando hoje, né? Eu estou num relacionamento abusivo, eu estou me sentindo um caco. Deixa eu te falar. O Espírito Santo, ele lava, não é, Monize? Amém. O Espírito Santo, ele transforma histórias. Porque a gente ouvir a história da Monize, eu enxergar a minha história e saber onde nós estamos, e não é onde nós estamos por patamar, né? Por status, Jamais. de forma alguma, mas é onde nós estamos por essência, de saber que nós somos em Cristo. Amém. De saber, né, Monize, que nós temos um Pai. Amém. Às vezes a gente não enxerga esse pai do passado, né, esses problemas, mas tem um pai tão maior, tão glorioso, que ele chega e fala, filha, peraí, que eu tenho tudo aquilo que está vazio dentro de você. Quando Deus supre esse vazio, a gente não consegue mais buscar que ninguém mais preencha. Exatamente. Quando a gente experimenta da verdadeira fonte, que é Cristo, nada mais preenche. Nenhuma palavra de ninguém vai conseguir preencher aquilo que só o Espírito Santo preenche. Como a mulher samaritana, que pediu, dai-me de beber, porque tenho sede. E então, Jesus fala que se ela provasse da água da vida, ela jamais teria sede. Então, quando a gente prova dessa água da vida, quando a gente prova do Espírito Santo, a gente não procura mais se saciar em relacionamentos, em profissão, em validação de ninguém. De ninguém. De ninguém. E a gente se torna plena, a gente se torna leve, a nossa casa agradece. Ah, todo mundo. O nosso Amigas, marido, todo mundo. amigas, a nossa família agradece. Quantas vezes a gente escuta de pessoas que antes a gente ouviu uma crítica, né? Éramos criticadas, e hoje nós somos alguém que ela olha e enxerga como uma referência de Cristo. Inspiração. Já aconteceu isso contigo? Demais, demais. É engraçado, porque é isso mesmo que você falou. Exatamente isso. Nós começamos a ser inspiração mesmo para outras mulheres. Então, hoje, quantas mulheres eu encontro no meu trabalho, na igreja, minhas discípulas, amigas, que
olham para mim e falam: Nossa, como a sua história é uma história de resiliência, de persistência. Oh, Como hoje eu vejo, falam para mim, como eu vejo o Espírito Santo em você, na sua maneira de lidar, de ver a vida. Quando a gente permite ser transformada e moldada, a gente começa a ser um instrumento de Deus, de cura, de transformação, de libertação na vida de outras pessoas. Mas até lá, até chegar esse processo, até chegar esse resultado, é não desistir. Não exatamente. desistir, deixar o Espírito Santo trabalhar, oração, continuar crendo. Hoje eu falo muito com a minha mãe. Minha mãe, hoje eu posso ser uma amiga para minha mãe. Então, quantas vezes nós estamos conversando, eu não a fortaleço, assim como um dia eu recebi fortalecimento Sim, de uma líder na minha igreja. Então, eu acredito nisso. Deus usa a gente para transformar a nossa casa, para transformar todas as pessoas ao nosso redor. e a nossa dor, ela se torna o nosso testemunho, Amém. não é? Amém. Quantas vezes a gente passa por uma dor, a gente está nessa luta, a gente está ali querendo já jogar a toalha, a gente não enxerga, né? O Não, que tem ali, o para quê? Às vezes a gente questiona, mas por que isso? sim. Começa a perguntar, mulher, mas para quê? O que o Senhor tem para me usar através disso? Porque é isso que o Deus faz. O Senhor, ele pega as nossas dores, ele pega as nossas feridas, ele trata, ele limpa, e a ferida precisa cicatrizar. Não é do dia para a noite, né, Monize? Precisa fechar. Precisa fechar, precisa cicatrizar. E a gente precisa entender, como a Monize falou, desse processo. É um processo. De saber que o Senhor é o médico dos médicos para curar as feridas da nossa alma e para nos preparar para fazer dessa cura um testemunho de vida. Amém. E é por isso que hoje a Monize está aqui. Ela está aqui hoje para mostrar para você, mulher, que o seu valor está em Cristo, que o seu valor está na luz que Ele disse que você é. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele conhece em nós desde o ventre da nossa mãe. Perfeito. Deus ele está ali com a gente desde o nosso ventre. Ele conhece, ele já tem a nossa história. Só que existe o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, às É vezes, isso. nós perdemos no meio do caminho. Deus não erra. Não é. Não erra na família que nós estamos, na casa que nós nascemos, nas circunstâncias que viemos ao mundo. Deus não falha. Quem falha é o homem. Mas mesmo na falha do homem, quando a gente permite ser transformado e moldado por Deus, Deus pega essa falha e transforma em algo de cura. Então é isso que você falou, a minha dor se transformou no meu testemunho. E todas nós temos essa capacidade, Com todas nós podemos certeza. transformar nossa dor em um motivo de testemunho. Só o que para mim o que diferencia são aqueles que permitem e aqueles que continuam presos naquilo que fizeram com você. Aquela frase famosa: você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode mudar como você vai reagir com o que fizeram com você. E não ser vítima, para mim, foi o que mudou totalmente a minha história. Não permitir que esse sentimento de autodepreciação, de vítima, de culpando as pessoas ao meu redor, tomasse conta de mim e moldasse a minha história. Começou, até tentou, mas graças a Deus, Jesus pegou e falou: não vou permitir que você seja assim, que você permita com que as coisas ao seu redor determinem quem você vai ser. E para mim foi assim, um divisor de águas na minha vida. Estar no lugar certo, com as pessoas A certas, voz certa a voz certa, que fez a diferença. que fez a diferença. E assim é a maneira que faz a diferença de cada um de nós. É a gente estar sensível ao direcionamento do Senhor, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa e ouvindo a voz certa, assim como você falou. Amém, amém. Hoje eu tento, assim, ser totalmente diferente com os meus filhos, em tudo, absolutamente tudo. Então, tudo que eu até brinco, né? Por exemplo, eu conto muito isso, que é uma coisa boba, mas, por exemplo, eu deixava um copo cair no chão, criança, era uma briga. Hoje o Bernardo, às vezes ele é o meu filho mais velho, é um pouquinho estrambelhado, aí ele sai quebrando as coisas. E o que a gente tenta fazer é o contrário disso. Então eu converso, eu amo, eu educo,
Então, é isso. Eu não recebi, mas eu posso fazer diferente com a minha geração, posso fazer diferente com os meus filhos, posso fazer diferente dentro do meu casamento, dentro do meu lar, e que os meus filhos possam ser ainda melhores do que eu fui. Amém, Amém. amém. Que bênção, Monize. Que bênção ver essa transformação de Cristo na sua vida. Eu conheço a Monize aí já tem quase uma década, né? Tem um tempinho já. E assim, as mulheres que vêm aqui são mulheres que nós temos esse zelo, Monize, esse cuidado de ser uma mulher de Deus, uma mulher que eu tenho certeza que jorra água viva para ser instrumento do Senhor, para acender Amém. candeias de mulheres Amém. nesse projeto que o Senhor plantou no meu coração. Amém. E eu gostaria que você olhasse agora nos olhos delas e passasse uma mensagem para elas, sabe? Assim, o que o Senhor tem no seu coração? Porque muitas mulheres estão daquele lado ali, Monize, e elas clamaram a Deus, sabe? Assim, no momento que elas acharam que não tinha mais solução. E ela falava, Senhor, usa alguém, usa uma situação e fale comigo. E hoje você é a resposta dessa mulher que está ali. Então eu quero que você olhe no olho dela e diga exatamente aquilo que vai avivar em cima da sua experiência. Minha história foi muito marcada pela rejeição, mas eu creio que assim como o Espírito Santo de Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, Ele é capaz de mudar a sua também. Amém. Você é amada, você é querida, você é especial por Deus. Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Você não é um erro. Você nasceu porque o Senhor escolheu a sua vida. Amém. Então, permita que Jesus entre no seu coração, entre no seu lar, entre na sua família e mude. E troque tudo de lugar se for necessário, mas que você receba cura, que você receba transformação e que você beba da fonte da água viva, porque só Ele pode saciar a nossa dor, só Ele pode saciar a nossa sede, só Ele pode trazer transformação. Em nome de Jesus, que você receba Amém. cura e transformação na sua vida. E através de você, a sua geração possa ser tocada e avivada com o amor de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Monize, quero muito te agradecer. Agradecer eu que por agradeço. você. Muito obrigada. Gente, é lindo ver o coração dessas mulheres, né? Uma vez, Monize, eu ouvi assim, nossa, tem que ter muita coragem de expor. E aí eu falei assim, eu vejo que não é uma coragem, é entender o propósito. Quando a gente entende o propósito, a gente tem prazer de ajudar vidas. E hoje você está aqui para ajudar vidas. Muito obrigada. Eu sou muito grata, muito obrigada mesmo. Ai, que linda, glória a Deus. Gente, e eu quero, né, finalizar aqui agradecendo vocês por mais uma vez estar tirando esse tempo para vocês serem edificados com os nossos testemunhos. Esse projeto é um projeto que o Senhor plantou no meu coração. E eu tenho certeza que através desse projeto, eu sempre menciono isso, mas é a verdade. Candeias que estavam apagadas, Amém. que estavam escondidas lá embaixo, vão ser acesas, vão estar no topo, vai fazer a diferença, assim como a Monize falou, para a sua geração. Porque você, mulher, nasceu para brilhar. Você nasceu para ser candeia de Deus nessa terra. Amém. E não permita nada roubar a sua luz. Que você venha entender, que você venha permitir o Senhor te conduzir para você, em nome de Jesus, ser uma Monize de fazer o seu testemunho gerar esperança na vida de outras mulheres. Muito obrigada. Amém. Acompanhe o nosso canal. Nós estaremos aqui semanalmente trazendo lindos testemunhos para vocês, para esse momento de edificação. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.